começando uma campanha hoje, que o tema da campanha é Viva Feliz. Essa campanha é baseada em cima até de um livro do Bispa Lúcia, que tem o mesmo tema, Viva Feliz. E nós vamos conversar hoje sobre, o nosso tema é Felicidade é um caminho. Fala comigo, felicidade é um caminho. E eu quero começar com uma frase. Tem um slide aí que o pessoal vai estar mostrando. Eu quero começar com uma frase que diz assim: a nossa felicidade depende muito mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Vou repetir de novo. A nossa felicidade depende muito mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. Porque, de repente, você pode ter o bolso cheio e não ser feliz. Então, a felicidade, ela está muito ligada àquilo que você tem na cabeça do que aquilo que você tem no bolso. É interessante que isso faz toda a diferença, porque dependendo dos pensamentos que eu e você trazemos na nossa cabeça, isso pode tirar de nós a felicidade. Existem situações, pessoas que de repente você conhece, que tem tudo, e você fala assim, mas como é que fulano de tal está triste? Como é que fulano de tal não desfruta da vida, não é feliz? É porque tem algo na cabeça dele que rouba dele a felicidade. Por isso eu gostei muito dessa frase, o autor dessa frase, o nome dele é complicado, não vou nem me atrever a falar, tá? Mas eu quero que você lembre, a nossa felicidade depende muito mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos corações. Se felicidade é um caminho, gente, então felicidade é uma construção. Concordam comigo? Se nós estamos dizendo que felicidade é um caminho, então felicidade é uma construção. Então, se a felicidade é uma construção, ela é feita de conquistas. Se ela é feita de conquistas, se tem conquistas, é porque tem lutas. Se tem lutas, é porque tem dias difíceis. E se tem dias difíceis, então nós devemos aprender a perseverar até chegar à conquista. Então eu quero que você tenha isso na mente, no coração. Se a felicidade é um caminho, é porque é uma construção que tem conquistas, que tem lutas, que tem dias difíceis e que eu e você precisamos aprender a perseverar até chegar ao fim. Quando você vai para Apocalipse, você vai encontrar diversas vezes, nas cartas à igreja, ele fala assim, ao vencedor, aquele que perseverar até o fim. Então eu preciso entender que a felicidade é um caminho, e é um caminho de conquistas, de lutas, de dias difíceis e de perseverança. Quero ouvir o seu amém. E é o que nós vamos estar aprendendo alguns princípios junto com o povo de Israel. O povo de Israel tem muito para nos ensinar. E eu quero começar com o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 1. Esse texto, Paulo vai dizer que tudo o que aconteceu com o povo de Israel aconteceu e foi registrado para nos ensinar, para ser exemplo para nós. Então lá no versículo 1, diz assim, irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelos desertos. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobiçamos o que é mal, como eles cobiçaram, nem
adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram. E morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixam, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Olha o final do versículo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim do tempo. Então, neste caminho que nós estamos falando, que a felicidade é um caminho, a primeira coisa que tem que estar na sua mente: você precisa ter cuidado para não perecer no deserto, como o povo de Israel pereceu. E é interessante que você vai encontrar uma passagem paralela a esse evento que Paulo registrou aqui, está lá em Números capítulo 32, a partir do versículo 6. Número 32, a partir do versículo 6. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas de atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? E aí Moisés vai trazer a memória desses homens de Gade e Ruben, o que aconteceu com os antepassados dele. Então ele diz assim: seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei a Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol, fizeram o reconhecimento da região. Desanimaram os israelitas ao entrar na terra que o Senhor lhes dava. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatarei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do Quenezeu, e Jefoné e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor. É interessante que quando você vê essa chamada de Moisés aos homens de Gade e Ruben, uma das coisas que ele fala das exceções, ele fala de Calebe e ele fala de Josué, que foram as exceções, foram aquela geração que saiu do Egito, só os dois entraram na terra prometida. Fala comigo assim: eu sou uma exceção. Nós precisamos ser uma exceção. Nós precisamos ser Josué e Calebe, aqueles que não vão desistir no meio do caminho, aqueles que vão olhar para a situação da maneira correta. E é interessante ressaltar que o povo não precisava andar 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Na verdade, era uma caminhada de uma semana praticamente. Em uma semana eles chegariam na terra prometida. Só que eles passaram 40 anos rodando, para enfim entrarem na terra prometida. Uma coisa que você precisa pensar
quando nós pensamos que felicidade é um caminho. Quantos aqui, ou quantos que estão em casa, não vivem crise? Levanta a mão. Não vivem crise? Tá? Pensa bem, quantos de vocês não vivem crise? Uma das coisas que nós precisamos lembrar é que crise não são para nos destruir, são para nos levar a um novo lugar. Pensa nisso. Crise não é algo para nos destruir, mas para nos levar a um novo lugar. E em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se. E uma outra versão diz: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então o próprio Jesus, quando ele fala de aflições, ele está falando de crise. E é interessante que essa palavra crise é a mesma palavra equivalente no latim a vento. O vento ele é permanente? Não, o vento ele passa. Quando dá uma ventania forte, ela passa, tá? Eu lembro que tem alguns crentes, alguns pentecostais, que assim, passou um vento aqui, sabe? O vento quando passa, tira as coisas do lugar, mas ele passa. Toda crise, ela é passageira. E existe uma definição de crise que diz assim: crise é uma situação que vem sobre nós quando não estamos esperando. Não estamos preparados. Deus nos permite passar por crises, para nos tirar daquilo que é familiar, para viver algo novo. Essa é a razão do porquê Deus permite que eu e você passemos por crise, para nos tirar de algo familiar para algo novo. A grande questão é como nós vamos reagir às crises. Então, para reagir à crise, tem alguns passos. Eu quero que você me acompanhe nesse trajeto. O primeiro passo que eu e você temos para reagirmos à crise é vencer a frustração. Fala comigo assim: eu preciso vencer a frustração. Então, para que eu possa vencer a frustração, vamos pensar primeiro no que é frustração. Frustração é um sentimento de decepção. Frustração espera lá, gente, me perdi aqui. Frustração é um sentimento de decepção, de fracasso frente a um desejo não realizado ou uma necessidade não satisfeita. Isso é frustração. Vou ler de novo. Frustração é um sentimento de decepção, de fracasso frente a um desejo não realizado ou uma necessidade não satisfeita. Quando nós estamos diante de uma decepção, quando nós estamos diante de um desejo que não foi realizado, nós carregamos conosco uma frustração. E aí eu quero que você possa pensar na situação de José com os seus irmãos. Os irmãos de José tinham uma frustração em relação a José. O grande problema dos irmãos de José com ele, primeiro era que ele era o filho querido do papai. Então eles já se sentiam colocados de lado. Segundo, José teve sonhos que mostrava para eles que eles seriam maiores, que ele seria maior do que eles. Então existia um sentimento de que quem é esse cara para achar que ele vai ser maior do que a gente? E é interessante que uma frustração, quando ela não é resolvida, quando ela não é curada, ela se transforma em raiva e tristeza. Todas as vezes que você não resolveu uma frustração, essa frustração vai se transformar, ou pode se transformar em raiva e tristeza. E aí eu quero ir lá para Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, versículo 18.
Olha a situação dos irmãos de José em relação a ele. Gênesis 37, versículo 18. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Olha a maneira como eles falam de José. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai, um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Qual era a razão, qual era o motivo da raiva dos irmãos de José em relação a ele? Os sonhos de José. Existem pessoas que se incomodam com os sonhos que Deus colocou no seu coração, porque esses sonhos dizem para essas pessoas que você vai ser grande, e dependendo do sentimento que essas pessoas, mesmo sendo família, tá, gente? Mesmo sendo família, dependendo dos sentimentos que essas pessoas carregam no coração, os seus sonhos podem ser um motivo de frustração para elas. Os seus sonhos podem ser motivo de raiva, porque tem aquele sentimento assim, de repente, ele vê que você vai ser quem ele não consegue ser, que você vai chegar aonde ele não consegue chegar. Há muito tempo atrás, nós conversamos com um casal de discípulos que nós tínhamos e falamos para eles: queridos, não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Não compartilhe toda a sua vida, até mesmo com a sua própria família. Existem pessoas que são aquelas pessoas que nos ajudam a nutrir os nossos sonhos. Existem pessoas que são pessoas que ajudam a regar os nossos sonhos. Mas como disse o Miles Monroe, há 300 anos atrás, existem pessoas que são abortadores de sonhos. Então, muito cuidado ao compartilhar os seus sonhos. José, na ingenuidade dele, na imaturidade dele, ele pensou que os irmãos, que a família teria condições de ouvir os sonhos que Deus colocou no coração dele. Mas como já tinha um sentimento ruim no coração dos irmãos em relação a ele, ao compartilhar os sonhos, isso só piorou. Tanto que para os irmãos, quando eles pensaram em vender José, eles falaram assim mesmo: agora nós queremos ver o que vai ser dos sonhos deles. Ou seja, nós estamos acabando com o sonho dele, vendendo ele, acabando com o sonho dele. Agora vamos ver o que vai ser dos sonhos deles. Então, muito cuidado, queridos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é vencer a frustração. Mas eu mostrei o lado dos irmãos, quero mostrar o lado de José. Essa história corre. José chega na posição que ele sonhou. E quando ele chega nessa posição que ele sonhou, ele se encontra com os irmãos. Mas observa como José não tinha nenhuma frustração em relação ao comportamento dos irmãos em relação a ele. Porque quando nós pensamos que são irmãos, você vai imaginar, os irmãos não poderiam ter feito isso com José. Nesse final de semana nós passou uma reportagem muito ruim, muito forte no Fantástico. Os pais prenderam uma criança num barril durante não sei quantos dias. E quando ele foi encontrado, ele já estava num estado de desnutrição. Aí você se pergunta, como é que os pais podem fazer isso com uma criança? 4 dias? Estou me falando que estava 4 dias já naquele estado. Como é que um pai pode fazer isso com uma criança? Como é que irmãos podem fazer isso com um irmão? E é interessante quando José se encontra com os irmãos, que ele se dá a revelar para os irmãos. Isso você encontra lá em Gênesis capítulo 45, versículo 7, você encontra o seguinte:
o seguinte relato, as palavras de José para os irmãos: Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês. Olha a colocação de José. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias, e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus que me mandou para cá, e não vocês. Foi Ele que me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e o governador de todo o Egito. A frustração de José em relação aos irmãos estava resolvida. Não existia raiva, não existia tristeza. Só que para os irmãos, essa situação não estava resolvida ainda. Tanto que quando Jacó morre, o medo deles é que José, uma vez que o pai não mais existisse, é que José pudesse agora vingar-se deles. E aí eles vão conversar com José com uma história que Jacó nunca disse. José vira para eles e diz assim, Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 19, José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Não existia nenhuma expectativa errada no coração de José em relação aos irmãos. Não existia nenhuma frustração no coração de José, nenhuma expectativa no coração de José que não tenha sido atendida em relação aos irmãos, porque ele entendeu quem estava por trás de todo aquele quadro. Então a frustração de José, que poderia ter no coração em relação aos irmãos, foi resolvida. Uma outra coisa importante, além de você vencer a frustração, uma outra coisa importante no caminho da felicidade é: vença as dúvidas. Vença as dúvidas. Eu quero dizer para você que isso aqui fez muito bem para mim hoje. Muito bem. Vença as dúvidas. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, vem a frustração e a dúvida. E vem as seguintes perguntas: será que Deus falou comigo? Quantos já passaram por isso? Será que Deus falou comigo? Será que aquela promessa é mesmo para mim? Será que eu não me enganei? Será que Deus realmente está comigo? Essas perguntas nunca passaram pela sua mente, nunca passaram pelo seu coração. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, isso bate a nossa porta. Eu me lembro de uma amiga muito querida, de um casal muito querido, que perderam o filho de um infarto fulminante. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava sentada no sofá, atônita, e ela virou para mim e falou assim mesmo: Washington, como é que Deus permite isso? Eu estava na casa dele servindo ele. Então esses momentos, essas coisas passam na nossa mente, batem na nossa mente, as dúvidas surgem, até sobre o lugar que nós estamos, que nós cremos que Deus nos colocou. E aí eu quero colocar uma dúvida do pai da fé. Olha que Abraão é conhecido como pai da fé. Mas quando você lê a história de Abraão, você se depara com algumas dúvidas que ele teve. Porque Deus faz uma promessa para ele quando ele tinha 75 anos, que ele teria um filho, que ele seria pai de multidões. Só que os anos passam. De 75 anos, ele só vai ter os filhos no braço com 100 anos. Então, no meio do caminho, até ele
ter a grande alegria no braço dele, que era justamente o cumprimento da promessa, dúvidas surgiram. E lá em Gênesis, capítulo 15, a partir do versículo 2, você encontra um momento de dúvida de Abraão. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adianta? Olha a colocação de Abraão e veja como isso é forte. De que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Ou seja, o mais fundamental para Abraão, de tudo que Deus tinha dado para ele, o mais fundamental era o filho. E aí, porque ele não tinha o filho, tudo mais não tinha importância. Nós escutamos muito dos coaches da vida, dizendo o seguinte: agradeça por aquilo que você tem, e não por aquilo que você não tem. Porque quando nós nos pegamos naquilo que falta, isso adoece o coração. Para que eu tenha um coração grato, eu não posso trabalhar com a falta, eu preciso trabalhar com aquilo que hoje eu tenho nas mãos. Então Abraão vira para Deus e fala assim: ó soberano Senhor, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo de minha casa, herdará a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Então, para Abraão, isso já era uma questão fechada aqui. Observa que nesse momento, quando ele tem dúvidas em relação à promessa de Deus, então para ele era: o que eu tenho é isso aqui. Então é isso aqui que vai acontecer. De repente, o pai da fé esqueceu do que Deus tinha falado com ele. Deus vira para Abraão e diz assim: o Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro, você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse: olha para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Amém? Deus vira para Abraão: preciso te dar uma nova visão, querido, uma nova perspectiva, para que você continue crendo na minha promessa. Sabe aquela situação? Existem momentos que aquilo que está diante dos nossos olhos ofuscam a visão que Deus nos deu. Uma das coisas que você precisa se perguntar nesses dias é: será que o que está diante dos meus olhos hoje não tem ofuscado aquilo que eu vejo na palavra que Deus tem para mim? E aí existe uma frase que eu pedi para colocar no slide, e que eu quero que apareça para vocês, porque eu quero que a gente repita isso juntos 3 vezes. Quero que o pessoal que está aqui, você que está em casa também, fica de pé. Quero que todos fiquem de pé agora. Fiquem de pé. E eu quero que você repita isso comigo 3 vezes. Cadê o slide? A palavra de Deus me ensina. O pessoal da mídia está procurando ali o slide. Estou esperando. Isso. A palavra de Deus me ensina a palavra de Deus me ensina. Olha lá, desculpa, gente. Deus me ensina. Isso. Deus não me coloca em projetos frustrados. Vamos ler isso juntos novamente? 1, 2, 3. A palavra de Deus me ensina: Deus não me coloca em projetos frustrados. De novo. A palavra de Deus me ensina: Deus não me coloca em projetos frustrados. De novo. A palavra de Deus me ensina: Deus não me coloca em projetos frustrados. Amém? Pode aplaudir o Senhor? Amém. Eu quero que você saiba disso.
a palavra de Deus nos ensina que Deus não nos coloca em projetos frustrados. Foi isso que Deus pode sentar. Foi isso que Deus quis dizer para Abraão. Meu querido, eu não te coloquei num projeto frustrado. Não vai ser Eliezer que vai ser o teu herdeiro, mas vai ser o filho que vai nascer de você e de Sara. Gente, a crise de Abraão foi muito grande, a ponto de Abraão dizer para Deus: olha, de todas as bênçãos que o Senhor me tem dado, nada adianta, porque o Senhor não me deu um filho. Então, uma das coisas que você precisa fazer é vença as dúvidas. Vença as dúvidas. Coloca isso bem forte, bem grande no seu quarto. A palavra de Deus me ensina: Deus não me coloca em projetos frustrados. Uma outra coisa importante, quando nós estamos nesse caminho da felicidade, nessa construção dessa felicidade, nós precisamos decidir sair do deserto. O sair do deserto não é simplesmente uma ação de Deus, mas uma ação nossa. Caleb e Josué decidiram sair do deserto. Quando? Quando eles olharam para a situação da maneira como Deus via. Eles decidiram sair do deserto, porque foram os únicos que saíram do deserto. Foram os únicos que entraram na terra prometida. Então decida sair do deserto. Sabe o que é viver de deserto? Sabe o que é viver no deserto? É viver a mesma história todo dia. Isso é viver no deserto. Viver a mesma história todo dia. Lembra, 40 anos rodando. Viver no deserto é viver a mesma história todos os dias. Casais que brigam a mesma briga há 30 anos. Casais que brigam a mesma briga 30 anos. São pessoas que a briga só acaba. Não sei se vocês já conheceram casais assim. Que a briga só acaba quando morrem. E sabe por que eles brigam 30 anos, a mesma briga? Porque não querem crescer e não querem mudar. Por isso que brigam a mesma briga durante muitos anos. Porque não querem crescer e não querem mudar. Resolva o seu conflito hoje. Decida mudar a sua história. Peça forças a Deus, peça a Deus que complete a sua obra na sua vida. Não responsabilize o outro por algo que é uma demanda sua, que é a sua parte na história. Tem horas que nós achamos que o outro que é responsável por nós não chegarmos aonde temos que chegar. Não é o outro, somos nós. Enquanto você colocar o outro na lupa, o outro em enfoque, você não consegue se enxergar. Então, decida sair do deserto. Uma outra coisa importante, não desista. Não desista. E para encerrar, tanto eu como você, para vencermos as crises, precisamos de força. Força de Deus, força do Espírito Santo, apoio dos outros. Procure pessoas que possam apoiá-la nesse momento. Existe um texto que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim, esse texto é lindo, gente, que diz assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou ler de novo. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz,
em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos, para vencer as crises, nós precisamos de força. E essa força, ela é dada pelo poder do Espírito Santo, que pode nos fazer transbordar de esperança. Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá princípios para prevalecermos sobre as crises, Pai. Obrigado, Senhor, porque nenhum de nós precisamos nos curvar, precisamos, Senhor, desistir no meio do caminho. E é por isso, ó Deus, que neste momento eu quero te pedir que haja fortalecimento dado por ti, Espírito Santo, a cada homem e a cada mulher. Deus, que haja uma ministração de força, que o Senhor esteja trazendo à mente aquilo que lhes pode dar esperança. Que tudo aquilo, Senhor, que o diabo tem trazido na mente, no coração, para trazer, Senhor, incredulidade, para impedir-nos de avançar. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja quebrando todas as forças malignas. Tudo aquilo também que existe na mente, no coração, nas emoções, sentimento de frustração que não foram resolvidos, Pai, e que amargurou o coração, que se transformou em raiva, em tristeza, em depressão. Senhor, em nome de Jesus, remove das nossas vidas, Pai. Queremos, ó Deus, caminhar o caminho que o Senhor tem construído para nós. A Tua palavra diz, Jesus, que o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. O Senhor mesmo diz que aquilo que nós pedíssemos ao Senhor, o Senhor faria para que a nossa alegria fosse completa, Pai. Quando eu olho para esse texto, Senhor, eu não tenho como dizer que o Senhor não quer que nós vivamos felizes, já que na Tua palavra o Senhor mesmo diz, alegrai-vos no Senhor. O salmista também diz que no Senhor há abundância de alegria, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa remover de nós toda a tristeza, Pai. Coloca uma perspectiva diferente diante dos nossos olhos das situações que nós temos vivenciado, Pai. E assim, o nome do Senhor possa seguir sendo glorificado e engrandecido, Pai. Rogamos assim pela ação do Senhor. Rogamos assim pelo mover do Senhor.